Muito bem, Coluna dos Seus Direitos hoje recebe novamente a doutora Andriele Quirino. Ela sabe que ela vem aqui, ela fala muito de previdência, é um assunto muito sério, muito importante para a gente discutir aqui no programa, porque todo mundo espera, né, o momento de se aposentar, o momento que vai ter aquela tranquilidade, aquele descanso, mas nem sempre, esse sonho às vezes vira um pesadelo, porque nem sempre o que você acha que é, né, o governo está preparando para você. Hoje a gente vai falar especificamente de aposentadorias especiais, diferentes tipos de aposentadoria que acontecem especialmente depois da reforma da Previdência, que por um lado tirou algumas coisas, de outro lado mudou algumas coisas. A gente vai tentar entender isso hoje com a doutora Andriele. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigada, Ednei, novamente pela oportunidade, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aposentadoria especial, né? A nossa região, ela tem várias indústrias, né? Papeleiras. Então, pós-reforma, né? As pessoas que trabalham ali expostas a atividades insalubres, sempre tem dúvidas, como que ficou, né, pós-reforma, se a aposentadoria especial ainda existe. Várias pessoas acham que essa aposentadoria foi excluída, né, mas ela não foi, ela ainda está vigente. O que ocorre é que houveram algumas mudanças no requerimento dessa aposentadoria, mas ela ainda está em vigência, né, então hoje a gente vai falar alguns detalhes sobre ela. Legal, até porque, né, como sempre falo aqui, né, informação é tudo, e esse tipo de informação pode ser a diferença entre você, às vezes, se aposentar um pouco antes, e às vezes poderia já estar aposentado, nem sabe, né, e continua trabalhando, enfim, por isso que essa informação é muito importante, né? Isso. Que tipo de aposentadoria especial a gente tem? São várias, né, doutora? Então, na verdade, assim, o que é a aposentadoria especial, né? Ela traz a redução do tempo de contribuição, ou seja, as pessoas elas conseguem se aposentar com 15, 20, né, ou 25 anos de tempo de contribuição. Antes não havia uma idade mínima anterior à reforma. Hoje já é necessário, né, a idade mínima para fazer o requerimento da aposentadoria e também a pontuação, né, que são as regras de transição. Ou seja, aqui na nossa região, a aposentadoria especial mais comum, né, é a aposentadoria de 25 anos, né, ruído, ali agentes químicos, físicos, né, então o de 15 anos é ali subterrâneo, subsolo, então pra gente aqui não tem tanto, né. Então, hoje a gente vai focar mais na aposentadoria especial de 25 anos, que abrange mais a nossa região. Ah, entendi. Então, assim, aí a senhora já traz um dado muito importante, né? A reforma, ela aumentou, né, a idade mínima, né? Isso, ela trouxe a idade mínima, né? Então, com 15 anos, a pessoa ela precisa ter os 15 anos de contribuição e também 55 anos de idade, né? No caso da mulher, né? Isso, ela se equipara para homem ou mulher, né? Nós estamos falando da especial, né? Isso, para especial agora precisa ter Mas só para a gente diferenciar, doutora, a normal da especial, né? A convencional da especial. A convencional é 60 e 65 anos, isso? Não, essa é a aposentadoria por idade. Por idade. Essa que você está falando, né? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje também ela houve algumas modificações pós-reforma, sabe? Mas isso já está falando de quem trabalha num serviço que não demande um ganho de anos, né? No caso, assim, de reduzir os anos, né? Isso. E que, ou seja, você trabalhou a vida toda numa empresa como um auxiliar de escritório, que não é insalubre. Isso, não é insalubre, Então, né? você vai se aposentar com 60, 65 anos e os anos de contribuição. Isso é normal, né? Na verdade, assim, essa aposentadoria que você está falando é a por idade. Certo. Né? Então, com 60 anos e 65 anos, é a aposentadoria por idade e precisa ter o tempo mínimo de 15 anos de contribuição e 20 anos ali pro homem, né? Então, essa é outra particularidade, certo. Né? Então, esse não é o nosso assunto é o convencional. De hoje. Só para diferenciar uma coisa da outra, né? Então, isso, gente, se você está nessa condição, é isso mesmo, não muda nada, né? Agora, a doutora vai falar Teve algumas mudanças, mas são mais mudanças ainda, que se eu falar hoje, vou confundir a cabeça de vocês. Então, vamos deixar esse assunto de lado. Vamos falar do que a doutora preparou para a gente hoje, que é a aposentadoria especial. Quer dizer, são coisas diferentes
que permitem uma redução em alguns casos, né? O direito previdenciário, ele é muito complexo, sabe? Por isso que ele causa muitas dúvidas, né? E por isso que tem gente que às vezes pode se aposentar e nem sabe, né? Ou acha que vai se aposentar e depois descobre que mudou a lei, né? Sim, e inclusive, quando aposenta, né, pode ter até um valor melhor, né? Quando faz sozinho o pedido da aposentadoria, pode ter um valor melhor e não sabe, né? Porque às vezes aposenta com esse tempo especial e não faz a averbação ali no INSS, pode ter um valor melhor da aposentadoria e não sabe também. Que é o pedido da revisão com tempo especial. Mas pro final eu vou comentar em relação a isso também, sabe? Quer dizer, né? Informação é poder. Então, são vários detalhes que é importante saber, né? Então, vamos por partes. Vamos começar, então, falando quais são essas aposentadorias especiais e o que elas têm de diferente. Então, a aposentadoria especial, o que mudou com a reforma, né? Então, idade mínima, né? 15 anos e 55 anos de idade, né? 20 anos e 58 anos de idade e 25 anos e 60 anos de idade. Anterior à reforma, a gente não tinha isso. Né? A pessoa ela só completava ali os 15, 20, 25 anos de tempo de contribuição e poderia fazer o requerimento da aposentadoria. Então, é isso que as pessoas acham que a aposentadoria especial acabou, né, tendo seu fim. Mas não, agora ela exige essa idade mínima, sabe? Então, é essa que causa uma dúvida nas pessoas. Ela não acabou, ela mudou isso, apenas, ela teve essa mudança. E o que se encaixa como aposentadoria especial? Quem que pode requerer uma aposentadoria especial? Então, as pessoas que trabalham em indústrias, né, estão expostas ali a ruído, as pessoas que trabalham como enfermeiras estão expostas a agentes biológicos. Então, todas as profissões que estão expostas a algum tipo de insalubridade, periculosidade, podem fazer o requerimento desse tipo de aposentadoria. São várias funções que a gente não tem um rol taxativo, né? A gente tem ali a listagem, mas às vezes cabem algumas exceções, né? Então, por isso a importância de estar buscando esse conhecimento para ver se às vezes, né, essa função não se encaixa nessa listagem. Isso requer de que forma? Como né, uma palavra que eu aprendi com a doutora Andriele é administrativamente, quer dizer, direto no INSS, né? Ou por meio da justiça? Isso. Então, assim, qual que é o documento necessário para a gente saber se essa pessoa tem ou não tem direito na hora de fazer esses cálculos, né? Então, sempre quando a pessoa ela é demitida da empresa, né? Ela pode estar requerendo o seu PPP, né? Que é o documento onde vai falar se ela estava exposta ou não a agentes insalubres e, né, a periculosidade. Então, esse PPP, ele geralmente é fornecido quando a pessoa sai da empresa ou, senão, ela pode requisitar também posteriormente. E também é muito importante, junto com essa documentação, a pessoa já fazer também o pedido do LTCAT, porque às vezes algumas informações podem ficar mascaradas, né? As empresas elas podem ocultar algumas informações só com a entrega do PPP. E é isso que faz gerar uma grande negativa no administrativo. Né? Então, teve até nos últimos dias um PPP que eu peguei, que o funcionário trabalhou por anos na empresa e nos últimos anos que ele mudou de função. E o ruído dele nos últimos anos baixou, né? E a empresa só colocou os últimos anos ali no ruído. E isso prejudicou ele. Aí a gente teve que pedir a retificação de todo o período para vir ali, né, certinho, falando, porque antes ele estava realmente exposto, sabe? Então a importância também procurar um profissional que saiba ali, né, orientar para que seja feito o pedido correto. Às vezes também ajudar a empresa, né, preencher esse pedido, esse PPP, né? Porque muitas vezes ainda a própria empresa preenche de maneira incorreta, sabe? Queria entender um pouquinho, doutora, dessa relação da empresa com o funcionário. Porque, por exemplo, a senhora falou de indústria, né? Indústria, eu ouvia muito ruído, mas daí talvez a indústria diga, não, mas esse ruído não era tão forte assim. Quem que arbitra isso? Quem que diz se aquilo é insalubre ou não? Então, a gente tem esse LTCAT, que é esse laudo, né? E também a gente pode estar pedindo a perícia, né? Aí o perito vai lá no local com o equipamento, vai fazer a medição do ruído para ver se ele está compatível ou não com o laudo que foi fornecido. Quer dizer, se não ficar muito claro, né, como é o caso do enfermeiro, por exemplo, que lida com
material cirúrgico, né? E pode ser contaminado e tal. Isso. Há uma perícia daí, e quem determina essa perícia é o próprio INSS. Daí no meio judicial o juiz, né, ele vai escolher ali, vai nomear o perito da confiança dele, o perito vai lá no local para verificar como que é as condições do Quer dizer, uma pessoa trabalho. neutra, né, não está nem do lado do empregado, nem do lado do INSS, que claro, para o INSS não é interessante pagar essa aposentadoria que se paga um pouco antes, né, em relação aos demais, né. E aí, então, primeiro, a primeira tentativa é direto com o INSS, Isso, então. né, igual às outras aposentadorias. O primeiro requerimento é feito de maneira administrativa e a importância de toda a documentação estar no pedido administrativo, porque se você judicializar essa aposentadoria sem ter esses PPPs, né, até os LTCATs, assim, a gente consegue, né, juntar ali no processo judicial. Mas os PPPs é de extrema importância, porque vai para o judicial, o juiz pode nem julgar esse processo, sabe? Porque acaba que não foram juntadas essa documentação no administrativo. Doutora, existe o tal do adicional insalubridade, que vai na folha de pagamento, tudo. Isso já é uma prova? Não, nem todas as pessoas que recebem a insalubridade podem ter direito à aposentadoria especial. Ah, tá. E o que diferencia Então, aí? a importância do PPP e do LTCAT. Essa documentação é bem importante, mas a gente tem outros meios de prova também para conseguir comprovar. O papel do técnico de segurança do trabalho nisso é ele também pode, de alguma forma, determinar, não determinar, ou ele apenas é um fiscalizador dentro da... Ele apenas fiscaliza, porque quem assina ali o PPP é o médico do trabalho e também o segurança ali, o engenheiro, né? O engenheiro do trabalho. É o profissional que a própria empresa tem, né, como sendo sua. E assim, a pessoa, quando ela entra na empresa, já há uma definição que ele trabalha de forma insalubre, que lá para frente ele vai ter direito a isso? Ou isso só se discute lá quando se tem realmente o requerimento da... Na aposentadoria, mas no período da aposentadoria mesmo, né? E no requerimento ali do PPP que a gente faz para a empresa, a gente deixa claro, né? Que o pedido dessa documentação é especialmente para fins previdenciários, né? Até para a empresa não mascarar nenhuma informação, tudo, porque às vezes até ela pode se sentir acuada ali para, de repente, é para fins trabalhistas e uma coisa não tem nada a ver com também a empresa outra, né? dela não vai sair nada, né? Porque é o funcionário que tem esse direito. A empresa contribuiu, também não contribuía mais, né? É o mesmo percentual, não muda Tem algumas empresas já que contribuem, né? Que a gente fala até ali no indicativo do CNIS, que é IEAN, né? Que é o indicativo da aposentadoria especial, para atividades especiais. Mas, mesmo assim, vai ter que haver a comprovação de que essa atividade era insalubre especial, sabe? Ver que não é tão simples, mas também, se você não conhecer esses direitos básicos, o tal do PPP, que tem que estar ali certinho, né, e tal, você não vai nunca sair do lugar, né? Você não vai conseguir requerer. Em termos de tempos, daí então, ele existe um tempo específico para algumas profissões e outras menos, outras mais, ou é tudo a mesma coisa? Para a nossa região, a maioria das profissões são 25 anos. 25 anos. Isso. Então, se eu trabalhei 25 anos numa empresa em que eu tive insalubridade, né, alguma coisa insalubre, alguma coisa que pode prejudicar a minha saúde, eu já tenho direito a requerer. Isso. Com a idade mínima agora, com a idade mínima, né? Que é 60 e 65, né? Na verdade é 60, né? 60 anos. 60 e daí hoje a gente faz, né, a somatória dos pontos, né? Os pontos para ter direito a essa aposentadoria. Essa somatória se dá de que forma? 86 pontos, que é o tempo verdade. do tempo de contribuição mais o tempo, mais a idade. Isso vai subir, né? Isso vai subindo, Isso é interessante, né? A cada Hoje ano. nós estamos em 86. Mas ano que vem já é 87, 88, Na verdade, vai, a gente precisa fazer um planejamento, né, pra gente saber ali certinho, um planejamento previdenciário, né? Hoje é a melhor coisa. Com o planejamento previdenciário, a pessoa ela já vai saber, né? Com quanto tempo ela consegue se aposentar, qual é o valor da aposentadoria. Hoje os programas de cálculos, eles conseguem dizer para você assim, lá em 2052 o teu valor de salário vai ser... isso, sabe? Até quando que ficaria melhor para você estar contribuindo. É muito bom esse planejamento para que você também consiga se planejar. Porque a aposentadoria especial, ela faz com que você tenha que sair da função insalubre, né? Então, você não pode continuar trabalhando na mesma função. Ou a empresa, ela precisa te readaptar,
ou você precisa se desligar dessa função. E se eu sou um funcionário público que tem o fundo de previdência? É a mesma coisa, é a mesma regra, né? Quer dizer, se eu contribuo para um fundo próprio. Geralmente, quando você é de um regime próprio, a partir do momento que você fez o requerimento da sua aposentadoria, você precisa se desligar da sua função. Ah, sim. Você não consegue continuar trabalhando. Uhum. Né? Mas é a mesma regra, vale a mesma regra. Isso. Quer dizer, eu posso... Claro, eu estou tentando pensar aqui do serviço público, o que tem de que poderia ser insalubre, né? Mas sempre tem alguma coisa, né? E, claro, quando também tem essa dúvida se aquilo é ou não é, como a doutora falou, vai ter que fazer todo um estudo com perito e tudo para poder... E geralmente no administrativo ele dá negado porque os PPPs eles vêm preenchidos de maneira incorreta, né? Então por isso que tem bastante processos no judicial para que consiga reverter a situação. E é muito comum dar no administrativo a negativa? Muito comum. Me parece que cada vez mais eles estão apertando, né, o cerco, de certa forma os peritos mesmo estão para reduzir o número de beneficiários, né? Sim. Inclusive, não é o assunto de hoje, né? Mas já abrindo um pouquinho o leque, o número de negativas de auxílio por incapacidade temporária de pessoas que estavam recebendo há mais tempo, né? Pessoas desde 2019, 2020, que foram chamados para fazer essas perícias presenciais de prorrogação que eles estão cessando, aumentou bastante. Eu não sei se a senhora está por dentro, claro, não é da sua alçada, mas eu fiquei surgiu uma curiosidade, porque eu tenho lido muito sobre o governo estar implementando a tal da telemedicina no sentido de fazer perícia por telemedicina. Está funcionando isso? Aqui na nossa cidade já começou. Porque nós não temos, né? Nós não temos médico perito, né? O INSS não tem desde 2017. Primeiro porque a médica perita alegou que estava com síndrome do pânico e que dela não poderia mais atender pessoas e aí então ela foi remanejada para uma outra função e a gente ficou sem o médico, né? Não tínhamos médico, me fugiu o nome, Dr. Wagner Pelage foi embora, né? Que era o médico do INSS que perito e aí só ficamos com essa médica que daí então depois acabou indo embora, enfim, o fato é que essa saída dela, que deveria ter sido preenchida, claro, a pessoa pode ficar doente, normal, né? Deveria ter sido preenchida, não foi, né, doutora? E até hoje a gente não tem médico perito. Mas agora estamos com a teleperícia aqui. Agora a teleperícia, que a pessoa faz de casa, é isso? Não, ela vai até o INSS e daí ali as estagiárias auxiliam para que essa perícia ocorra. E ela conversa com o médico Só que isso tem um problema, né? Porque o médico não... por mais que ele tenha sensibilidade ali, ele não consegue entender exatamente, né? Muitas vezes, né? Qual o problema? E o que está acontecendo aqui, primeiramente, pelo que eu entendi, é com os BPCs, LOAS, né? Então, várias pessoas, né? Crianças com autismo. Então, vamos ver como que vai proceder esse tipo de O BPC, só para as pessoas né? entenderem, a gente já falou sobre isso, mas ele é um benefício que é pago para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, isso, né? As pessoas idosos. sem contribuições, né? Pessoas com deficiência também, né? Importante dizer também, né? Já que a gente está nesse assunto, estão fazendo pente fino, né, doutora? Isso, por isso que eu até comentei. Agora, também foi o pente fino para os benefícios por incapacidade. Então, inclusive, podem ser cessados sem um prévio aviso. Olha só. Então, para não perder, tem que manter o cadastro atualizado pelo gov.br. A gente sempre fala aqui, né? Tenham o seu gov.br, guardem a senha certinho, porque muita coisa do governo depende dessa senha, né? Depende desse cadastro, né? Quem não tem, faça o cadastro, né? Pede para alguém que você conheça, que entenda um pouco mais de informática para fazer o cadastro, porque todos os benefícios do governo federal estão centrados nisso aí. Sim. Né? E agora, voltando mais um pouquinho ali, antes de acabar o nosso tempo, Ednei, né? Então, assim, sobre a aposentadoria especial, nem todo o meu período é nesse tempo especial, né? E eu posso aproveitar esse tempo para minha aposentadoria, né? Por tempo de contribuição comum? Posso. Então, antes da reforma, todo período especial é possível a conversão, né? Eu trabalhei antes ali de 2019 com atividades de insalubridade, periculosidade, então é possível converter e ajudar a se aposentar mais cedo também, para conseguir fechar ali o tempo. E as pessoas, né, que já se aposentaram e têm esse período especial, de repente, com conversão, né, que ajudou para ter um período maior ou se aposentaram com aposentadoria especial,
podem fazer a revisão do seu benefício, né? Visto que talvez esse período não foi averbado para o INSS e elevar o valor da sua aposentadoria também. Tá aí, né? Dicas preciosas, valiosas para você não dormir no ponto e de repente perder um benefício ou já pode se aposentar e acha que não. Então tem que buscar essas informações, entender também o seu trabalho, porque às vezes as pessoas não percebem que estão no ambiente insalubre, né? Sim. E isso é você, né? Não é só a sua saúde, é o seu futuro que está em jogo, né? Diante de uma situação dessa. Doutora Andriele Quirino, sempre um prazer recebê-la aqui, advogada, trazendo sempre dicas importantes para a nossa coluna Seus Direitos. Espero revê-la em breve. Muito obrigada, Ednei. A gente vem aqui, quer falar tudo, às vezes acaba confundindo mais, né? Mas muito obrigada pela oportunidade. Confundidão. Novamente. Obrigado, doutora, e até a próxima. Até.